Olá pessoal, tudo bem? Vou explicar um pouquinho como foi fazer essa arte na nossa parede. Primeiro meus ajudantes, mini ajudantes, me ajudaram a pintar a parede de um tom claro, azul claro, uniforme. Em seguida, foi a hora de desenhar cada um dos elementos, né, que a gente vai utilizar aqui na parede, tais como essa planta e os círculos, enfim, todos os elementos que eu utilizei. Feito isso, foi a hora de escolher as cores. Escolhi tons pastéis para dar um ar mais calmo, né, nessa pintura. E aqui eu começo aplicando a primeira técnica. Eu fiz o desenho do círculo, mas antes de preencher todo ele, eu faço o preenchimento da borda. Isso é para evitar que na hora de preencher a parte central, eu acabe por espalhar a tinta além dos limites. Então aqui eu vou cuidando da borda antes de fazer o preenchimento da parte do meio. Agora, portanto, depois de ter feito a borda, sim, aí eu posso fazer o preenchimento. Note também que o movimento é sempre circular, para evitar desenhos, né, durante o processo de pintura, vai acompanhando o movimento da forma geométrica. Aqui na lateral tem um outro desenho geométrico também, então eu venho fazendo da mesma maneira a parte da borda. Aqui eu usei a parte maior do pincel. E um outro detalhe é que sempre que for pintar de baixo para cima, tomar um pouco mais de cuidado para não deixar escorrer a tinta. Depois de fazer o contorno, é só preencher a parte central. Mais uma vez aqui por outro ângulo, finalizando um círculo. Esse é um círculo menor. Eu fiz alguns maiores e uns menores. Note que lá do lado esquerdo tem um pequenininho amarelo. E aqui estou finalizando esse azul. E em cima daquele amarelo eu vou fazer mais um azul. E aí vou novamente com a mesma técnica, fazendo a borda, contorno e depois preenchendo a parte central. O segredo é sempre ter paciência, né? A gente sabe, a pressa é inimiga da perfeição. E aqui na hora de fazer as folhinhas, também fui com mais cuidado, com o pincel em pé, para dar um pouco mais de leveza, né, no movimento. E eu vou formando a primeira folha, já descendo, fazendo caule, e depois dou sequência nas demais folhas. Um detalhe para vocês de como é que eu fiz a folha: faz um movimento, depois faz o preenchimento. Aí vem e faz a parte de baixo. Finalizando a última folha dessa plantinha azul. E depois eu dou continuidade pintando a próxima plantinha branca. Mesma técnica. O branco ele é um pouco mais trabalhoso porque ele não cobre muito, então eu tive que dar aí 2 a 3 demãos em cada uma das pétalas, o que levou um pouco mais de tempo do que a azul.
depois da folha, terminando de fechar ali do lado esquerdo. E depois descendo o caule até encostar na parte de baixo do rodapé. A posição não me ajuda a mostrar muito bem para vocês aqui. E por fim, eu fiz esse desenho que representa a flor do cerrado, Caliandra, né? Eu usei um pincel atômico para isso, partindo sempre do centro para as bordas, para dar um ar de degradê, né? E afinando como se fosse afinando as pontinhas. Depois dou um retoque no caule, que é fino, mas é um pouquinho mais grosso do que um risco simples, chegando até naquela parte azul. E agora um antes e depois da parede pintada. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo.